A China provavelmente é tão esperta quanto eu e você. E eles estão observando tudo com atenção. Estão contando os barris de petróleo, estão vendo que já não existe mais. Eles estão enxergando fisicamente o que aconteceu. Entendem que vai chegar um ponto de virada, em breve, em que não dá mais para disfarçar o preço do petróleo. E aí vai faltar produto para manter a atividade econômica, como você mesmo comentou no nosso programa outro dia. E eu acho que eles estão pensando, é um jogo de quem desiste primeiro. Tudo bem, vocês estão fazendo isso no Golfo agora? Então a gente faz aqui também. Porque historicamente a China é avessa ao risco e sempre tentou contornar as situações em vez de enfrentá-las de frente. Mas o fato de eles terem vindo a público dessa vez e dito não, a gente não vai fazer isso, eu acho que é porque eles sabem que o tempo está acabando. A gente não vai estar prestando atenção no que acontece com 5 empresas chinesas daqui a pouco. Vamos estar tentando salvar o navio que está afundando aqui dentro do nosso próprio país. Então acho que é isso. Pelo menos é o que eu interpreto do que a China está fazendo. E o Trump ir lá agora e dizer, ei, vocês querem nos ajudar? Qual seria a motivação da China para ajudar a gente? A não ser para dizer, tá bom, pelos nossos próprios interesses, a gente precisa de um pouco de estabilidade no mercado global, então precisamos tirar isso da mesa. Talvez eles ajudem por causa disso. Mas olha, não há a menor chance, em hipótese alguma, de a China conseguir fazer o Irã fechar um acordo que beneficie Washington. Não tem chance disso acontecer. Eles podem até dizer algo como, olha, a gente vai ceder algumas áreas nas margens, vamos negociar isso. Mas, sinceramente, o Irã nunca vai abrir mão do controle do Estreito de Hormuz de forma voluntária. Nunca. E esse material nuclear reprocessado, eles também não vão simplesmente entregar. Com certeza não vão abandonar seus grupos aliados, nem desistir das armas de longo alcance. Eu acho que eles ainda não vão buscar uma arma nuclear. Não acho que queiram isso. Eles perceberam que com os mísseis e o controle do estreito já conseguem o mesmo tipo de vantagem que uma arma nuclear traria, sem os problemas que viriam junto. Mas esses são pedidos bem grandes, e o Trump quer todos a seu favor. E na minha opinião, ele não vai conseguir nenhum deles. Então, eu quero falar sobre as opções que o Irã tem para fechar o estreito. Eles mostraram isso hoje. Aqui dá para ver eles lançando esses mísseis de cruzeiro. O ponto que eu queria destacar, Daniel, é que eles estão lançando claramente a partir de plataformas montadas em caminhões. E toda essa ideia que a gente ouve, tipo, eles vão colocar minas no estreito, vão fazer isso, e a gente vai limpar as minas. As minas são só uma das várias formas que eles têm para manter o estreito completamente bloqueado. Você pode explicar melhor quais são essas opções? Certo. O Irã tem mísseis de longo, médio e curto alcance no seu arsenal, literalmente espalhados pelos 4 cantos do país por toda parte. A maioria fica embaixo dessas montanhas que eu mencionei e a gente não consegue penetrar nelas. E já tentamos. Sabíamos onde alguns deles estavam, não todos. Tentamos destruí-los. E pelo que mostram os relatórios que eu vi, eles têm algo em torno de 40 desses mísseis, e a gente teria atingido parte de um. Isso é um boato, não está confirmado, mas há relatos bem consistentes de que pode ser verdade. E é só isso, todos os outros continuam intactos. E alguns deles a gente atingiu nas saídas dos túneis, onde conseguimos identificar para impedir que entrem ou saiam coisas. Mas, durante essa pausa, eles consertaram muita coisa. Na verdade, eles têm unidades de engenharia cuja função é exatamente essa, eles já esperam ser atingidos. Eles sabem que as saídas dos túneis vão ser bombardeadas. Então, tem equipes de engenharia prontas para limpar tudo depois. E mesmo antes do cessar-fogo, a gente já tinha observado várias vezes que 2 ou 3 dias depois, eles já tinham desobstruído tudo de novo para poder sair. Porque esses túneis vão muito fundo. Você pode explodir a entrada, mas 10 ou 15 metros abaixo da terra, é praticamente só isso que vai ser danificado.
E os recursos dentro de algumas dessas instalações. Eu, na verdade, já trabalhei num lugar assim aqui nos Estados Unidos. É chamado de Site R, que é para onde os centros de comando, as autoridades de comando, iriam em caso de uma guerra nuclear, para poder operar de dentro de uma montanha. Eu não vou dizer qual montanha, nem onde fica, mas precisei trabalhar lá por um tempo, durante a Guerra do Iraque, a Segunda Guerra, a de 2003, porque a gente não sabia se poderia haver algum tipo de retaliação. Então eu vi como são essas instalações por dentro e elas realmente conseguem resistir a explosões nucleares. O Irã tem tecnologia parecida em muitas dessas estruturas que são tão resistentes quanto. Então, você nunca vai conseguir eliminar completamente eles. Dá para continuar, como nesses vídeos aí. Quase com certeza, caminhões saíram desses bunkers, dispararam a carga e voltaram imediatamente para dentro para se esconder. E eu aposto que no momento em que o último disparo saiu da traseira do caminhão, eles já estavam abaixando o lançador e voltando para os abrigos. A gente não tem como impedir isso. Então esse é um ponto. E existem alcances longo, médio e curto. Em alguns lugares, especialmente ao longo tanto do lado do Golfo de Omã quanto do lado do Golfo Pérsico, a artilharia comum mesmo, consegue alcançar muitos desses alvos. Tudo o que é preciso é ter uma chance razoável de acertar os navios. Ou, como aconteceu logo no início aqui, alguns desses drones navais, do tipo que a gente viu sendo usado na guerra entre Ucrânia e Rússia, fizeram com que toda a frota do Mar Negro chasse Sebastopol e recuem mais para dentro da Rússia. Esse é o impacto. É algo simples, vindo de um país que nem sequer tem marinha. O Trump vive dizendo que a gente destruiu a marinha deles, mas o que a gente viu é que mesmo um país sem marinha, se tiver esses barquinhos pequenos, é muito difícil acabar com eles. São pequenos, tem muitos, e isso complica tudo. E tem mais, eles ainda têm vários submarinos. Ainda tem o que chamam de mísseis subaquáticos, mísseis guiados que podem ser lançados debaixo d'água, em algumas dessas áreas costeiras, dessas montanhas, desses penhascos que talvez você tenha visto no estreito. Só Deus sabe onde todas essas coisas estão. Elas ficam debaixo d'água. A gente não sabe onde ficam esses pontos de saída. Então, juntando tudo isso, e claro, pensando também nos navios rápidos que a gente mencionou há pouco, seria preciso tomar o país inteiro para eliminar tudo isso. Mesmo que você consiga desativar 2 ou 3 dessas categorias, ainda tem muitas outras que não dá para parar. Então, na prática, não existe um jeito viável de abrir o Estreito de Hormuz pela força, a menos que o governo político seja completamente eliminado e não tenha mais como reagir. E eu também não vejo nenhuma chance de isso acontecer. É desse tamanho o desafio. Bom, e para complementar isso, Tess, você pode ajudar a gente a entender? Então, Iraque e Irã, tem gente que acha que é só uma letra de diferença, mas o Iraque é mais plano, enquanto o Irã é bem montanhoso. Você pode falar um pouco sobre o papel da geografia nisso pra gente? Sim, sim. Que bom que você tocou nesse assunto. É exatamente por isso que você não vê forças terrestres aqui. Muita gente disse, olha, vamos usar tropas em terra. No começo dessa discussão, talvez você se lembre, alguém falou, sabe de uma coisa? Vamos chamar os curdos. A ideia era essa, porque há muitos curdos naquela região, espalhados entre a Turquia, o Iraque e o Irã. Então a proposta era juntar todos eles e depois eles marchariam até Teherã. E eu respondi, você já olhou um mapa de relevo do Irã? Primeiro, há grandes razões políticas pelas quais os curdos iraquianos não iriam, e de fato não foram, participar disso. Mas mesmo que todos eles fizessem isso e decidissem que sim, vamos todos nos unir, quer dizer, eles seriam aniquilados, porque seria preciso atravessar montanhas ou passar por vales estreitos, o que torna muito fácil eliminar qualquer um. Quando você compara, por exemplo, com a Operação Liberdade do Iraque, em 2003, o Iraque, pelos pontos de onde entramos, como pelo Kuwait, pela Arábia Saudita e outros,
Havia até a possibilidade de entrar pelo norte, pela Turquia, embora isso tenha sido cancelado. Mas, teoricamente, era possível. O terreno era... Eu marchei por lá em 1991, na Guerra do Golfo Pérsico. A gente fazia parte do 7º Corpo do Exército dos Estados Unidos, na linha de frente, junto com o 7º Corpo e o 2º Regimento de Cavalaria Blindada. A gente literalmente acabou de dirigir, nem lembro quantos centenas de quilômetros, por um terreno completamente plano. Parecia que a gente estava atravessando um estacionamento. Foi fácil assim. Podia ir o quanto quisesse. Já o Irã, por outro lado, o motivo pelo qual a gente nunca nem cogitou, nunca nem pensou em ter um exército terrestre daquele tamanho, 300 mil, 500 mil soldados, algo assim, é porque o único caminho que existe passa por montanhas. Eu servi na minha última missão de combate no Afeganistão. Passei muito tempo nas montanhas entre o Paquistão e o Afeganistão, na fronteira afegã. E são o mesmo tipo de montanhas. Acho até que algumas fazem parte da mesma cadeia montanhosa que se estende mais adiante. Eu me lembro de pensar o seguinte: a gente fez uma patrulha de combate até o posto americano mais ao norte, lá no nordeste do Afeganistão. A estrada era tão estreita, passando por cima do vale do rio Kunar, que só dava para ir até certo ponto. Depois tivemos que descer dos veículos e seguir a pé até o posto, porque as vias eram muito estreitas. E se você tentasse fazer isso com um exército inteiro, quer dizer, seria simplesmente aniquilado. Bastaria o inimigo se posicionar em algum ponto da montanha e começar a disparar artilharia, drones, alguns mísseis. Não seria nada difícil, porque você ficaria canalizado pelo terreno, o que facilita muito a defesa. Então não existe um caminho militar para tropas terrestres fazerem qualquer coisa além de tomar um alvo específico. Algo que, em teoria, a gente até poderia fazer, mas isso teria um custo altíssimo e não traria nenhum valor estratégico. Ou seja, mesmo que fosse possível fisicamente, não faria diferença, porque não resultaria em nenhum benefício, só em mais gente nossa morrendo. E isso não mudaria as outras dinâmicas que eu mencionei, como o controle que eles têm sobre o Estreito de Hormuz, por exemplo. É por isso que foi relativamente fácil para a gente avançar no Iraque. E claro, naquela época também não existiam drones, o que teria complicado tudo de forma enorme se eles já existissem em 2003 ou em 1991. Mas agora, com os drones, tentar algo assim seria basicamente uma missão suicida. Esse foi meu instinto. Então, se a gente fizesse, sei lá, colocasse tropas na ilha, tomasse a ilha de Kag, isso seria mais para mostrar força do que por algum benefício estratégico real, eu acho. Seria mais para fins de demonstração. Você poderia, quer dizer, primeiro, não precisa colocar tropas em solo para destruir aquilo. Dá para fazer isso com mísseis e com nossos próprios drones à distância. E se a ideia fosse tomar o controle, nem faria sentido, porque o Irã, eles sabem disso. Esse foi um ponto de disputa durante a guerra Irã-Iraque, então eles são especialistas em lidar com esse tipo de situação se acontecer. E me disseram alguns oficiais iranianos. Um deles fazia parte da equipe de negociação com o Paquistão. Que o plano deles seria deixar a gente tomar a ilha, nem tentar parar o helicóptero, porque no momento só conseguiríamos fazer isso com helicópteros. Eles deixariam a gente pousar, e aí começariam a trazer todo o fogo, de modo que você não conseguiria mais reabastecê-los, nem dar apoio. E sim, tudo que estiver na ilha vai queimar e explodir, mas o mesmo vai acontecer com as suas tropas. Você não conseguiria tirá-las de lá, e isso seria a maior derrota militar que já tivemos. Quer dizer, eu ia dizer desde o Vietnã, mas na verdade acho que tem que voltar até a Coreia. Acho que a última vez foi no rio Chosin, a última vez em que sofremos uma derrota em nível operacional. Acho que tem que voltar até lá. Uau! Certo. Então eu quero te mostrar uma coisa aqui. Tem um relógio correndo, obviamente, e a gente precisa agir.
E aqui está parte desse relógio que está correndo. Hoje, o Bassan disse que essa aberração temporária vai acabar em algumas semanas ou meses. Ele está falando de petróleo, certo? Uma aberração temporária que dura semanas ou meses. Ok. Posso só dizer que o JP. Morgan divulgou uma análise bem útil, mostrando que existe um nível de estresse operacional para o qual a gente está caminhando nas refinarias, comparando com os estoques, e também um nível mínimo de operação, abaixo do qual elas simplesmente não conseguem funcionar. Então eu meio que brinquei dizendo, acho que semanas significa $200 o barril e meses significa 500. O Scott Bessent pode até não saber direito o que está fazendo ou dizendo, mas semanas e meses quer dizer que o relógio está correndo rápido. A gente não tem 1 ou 2 anos para ficar lá no Vale de Kandahar tentando entender as coisas e deixando tudo se arrastar. O que é que dá para fazer de forma realista? E eu já vou levantar uma questão aqui. Será que em algum momento dessa história, alguém vai começar a pensar em algo nuclear? Essa tem sido a minha preocupação desde o começo. Principalmente depois dos primeiros 5 ou 6 dias, quando ficou claro que as armas convencionais não iam conseguir o resultado esperado. Eu temia chegar ao ponto em que a gente tivesse tentado de tudo com as armas convencionais, e o estreito continuasse fechado, e eles ainda não tivessem cedido. Não tenho dúvida de que tem gente sussurrando no ouvido dele agora, dizendo algo como: "Olha, senhor presidente, a gente pode entrar com... Podemos reunir 500 mil de soldados, com os aliados e tudo mais, convocar a Guarda Nacional e as reservas, e podemos entrar e talvez conseguir isso. Mas isso custaria 100, 200, 300 mil baixas nossas." Ou a gente podia fazer como o presidente fez em 1945 e dizer: "Bom, eu não quero arriscar todas essas tropas, então vamos resolver o problema com uma arma nuclear. Vamos lançar uma e perguntar se eles querem se render. Depois lançamos outra." Dá para imaginar essa conversa acontecendo, porque é algo muito tentador. Parte daquele relatório do Axios que saiu hoje de manhã, que eu mencionei antes, diz que ele fez isso. O presidente Trump fez tudo isso, com essa espécie de missão meio improvisada para deixar as pessoas passarem, que nem era uma escolta de verdade, porque ele estava ficando inquieto, impaciente. Ele não queria continuar esperando. Ele não queria lidar com essa situação. Ele não queria voltar para o ponto em que precisava que algo acontecesse logo, porque ele é muito impaciente. E eu fico pensando, quando você está impaciente para acabar uma guerra de uma vez, e está num cessar-fogo que parece sem solução, e não quer usar negociação nem diplomacia, ou seja, não quer ceder nada para conseguir alguma coisa, só quer exigir tudo, isso nunca vai funcionar. Aí dá para dizer, tá bom, principalmente se ele começar a olhar para o relógio, e isso começar a pesar, porque a diferença entre o preço real de um barril de petróleo agora e o preço no papel vai acabar se ajustando à força, por mais que ele tente manipular. E quando isso começa a acontecer, e aí vem junto o seguinte: eu enchi o tanque do meu carro ontem e gastei $95. Isso nunca tinha acontecido na minha vida adulta. Nem mesmo na época da Covid chegou a ficar tão caro, pelo menos pra gente. E a gente está só no começo disso. Se continuar subindo, e agora que já passa de $100 para encher um tanque de gasolina, isso vai começar a pesar para todo mundo. E aí vai aumentar a pressão sobre o presidente Trump para ele escolher o caminho mais fácil. Ou pelo menos o que ele acha que seria o mais fácil. Eu acho que seria catastrófico por vários motivos, mas eu temo que essa ideia possa sim passar pela cabeça dele. I do fear that thought could cross his mind.